Então, gente, tudo bom? Estão me... Então, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Bem? Sim, Ah, beleza, então. Eu tive uma ideia aqui para fazer uma ilustração daquilo que eu já tinha dito para vocês, que é a questão de aumentar. Lembra que eu mostrei como se desloca, fazer deslocamento com uma função seno, né? Mexi na frequência, só que eu fiz tudo aquilo no papel, né? Então eu queria mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso e fica legal aqui nessa planilha, nesse gráfico. Eu queria mostrar para vocês como que a gente trabalha aquilo, né? Para fechar essa questão, que é uma questão bem importante, né? É uma noção muito importante para vocês terem essa noção de como que isso funciona, né? Então, por exemplo, a gente estava falando sobre, né, aquela história. Por exemplo, se eu pego uma função seno, eu tenho várias variáveis que eu posso mexer numa função seno. Então imagina aqui que eu tenho uma função seno, né? Tem uma função seno. Essa função seno eu vou fazer até maior. Peraí, vou fazer até maior. Vou fazer numa cor que seja mais. Fazer uma função seno. E nessa função seno eu tenho várias variáveis que eu posso mexer. Eu posso mexer. Ah, não ficou bom não. Vamos lá, de novo. Então imagine o seguinte, eu vou usar várias cores para a gente entender o que eu estou fazendo, tá? Aqui eu posso pôr uma constante que eu vou chamar de f. É um número que eu chamo de f de frequência. Então, e aqui, ó, eu vou chamar de vou colocar aqui, ó, f de x mais um desvio. Vou chamar de d aqui, de desvio. E aqui eu vou chamar de amplitude. E aqui eu vou chamar eu vou chamar de V, de viés. Então eu tenho aqui quatro variáveis. Você pode ver, eu tenho variável x, a variável d, a variável a e a variável v. Tá claro isso, gente, ou não? sim. Beleza? Então, ou seja, você tem a função, o x é a única que varia o tempo todo, né? Quer dizer, esse x é uma x, mas essas outras variáveis, o que significa? Vamos lá devagar. O que significa? A variável a, ela vai mexer com quem? Ela mexe puramente com a amplitude do sinal. Amplitude, não amplitude. Ou seja, ele faz o sinal se deslocar, crescer ou diminuir, né? Então ele mexe com amplitude, a variável a. A variável f, lembra que isso daqui é uma f de x, né, gente? Então o x aqui é a variável normal, né? X. O restante são variáveis que vão mexer nesse tipo de gráfico. Então, o que a f faz? Nesse caso aqui, a f mexe na frequência, né? Ou seja, ela torna mais extensa ou mais curta o gráfico do seno. Você tem aqui a variável d, que ela faz, ela desloca, né? Ela faz o deslocamento
né, da função, de forma que ela atrasa ou adianta o sinal. Então ela atrasa ou adianta. Então a variável D. Então cada uma age na função de um jeito diferente, né? Então a variável A, que eu coloquei até aqui em coisa, a variável A, ela mexe na amplitude, a F mexe na frequência, né? Ou seja, ela torna ela mais fina ou mais ampla, né? Nesse sentido. A X é a própria função, não tem problema. O D, ela desloca, atrasa ou adianta a função, né? E a variável V, que é uma constante, o que ela faz? Ela desloca a função na vertical. Ou seja, ela faz a função fazer isso. Então são as quatro variáveis: A, F, D e V. Dúvida, gente? Eu resumi tudo que eu falei a aula passada. E agora eu vou fazer uma demonstração gráfica disso, tá? Eu já estou gravando a reunião, mas deixa eu gravar aqui. Eu já estou gravando de qualquer jeito, já está sendo gravada no OBS. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Se tiver, falem. Nada? Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Tá, então vamos lá, beleza, sem problema. Professor, eu só fiquei só com dúvida só em relação ao V, o viés. Você vai ver, eu vou mostrar. O Sim, viés, vai, o que ele faz, é que você não lembra, mas eu mostrei esse V lá no segundo grau, quando você deslocava a função não na horizontal, mas sim na vertical. Ela subia e descia no gráfico. Tranquilo. Que é, na verdade, somar uma constante, né? Eu vou mostrar de qualquer jeito tudo isso no gráfico aqui, tá bom? Beleza. Deixa eu mostrar no gráfico para vocês. Aqui eu chamei, eu vou melhorar isso. Como? Vou melhorar assim, ó. Essa daqui é a D, é o que eu chamo de variável D. Essa é o que eu chamei de F. A amplitude eu chamei de A mesmo. Essa eu chamei de A. Esse sistema inteligente que às vezes dá raiva de inteligente que ele é. A. E esse é o que eu chamo de viés, que é o V. Eu vou colocar até aqui, ó. Vocês estão enxergando minha tela, beleza? Beleza. Eu vou até aumentar aqui a fonte, mais pra gente enxergar, tá? D, F, A e V. Nesse caso, a F está como 1 e a amplitude como 1. Quando ela está como 1, ela não faz a mínima diferença. Então você está vendo as duas funções juntas, é que elas estão sobrepostas. Tá ok? Agora eu vou te mostrar o viés primeiro. Lembra o viés? Eu vou deslocar outra função em uma unidade. Vou colocar V igual a 1. Olha o que vai acontecer. Viram? Sim. Tá? Se eu voltar a 0, você vê claramente. 0. 1. Não, foi 1 foi no lugar errado, né? Aqui é o V. 1. Desloquei. Se eu deslocar de 2, olha o que ele faz.
Tá percebendo que ele dá um deslocamento no sentido horizontal? Ele faz uma readequação do gráfico, por isso que dá a impressão que ele diminui a amplitude, mas ele, em termos absolutos, você pode ver que mantém. A amplitude dele é 1, né? Ele só dá uma achatadinha. Se eu colocar menos 1, olha o que ele faz. Ele vem para baixo, o vermelho, ó. De menos 1 a 0, enquanto a base é o azul, né? O azul é o meu seno básico, né? Então, se eu colocar 0 aqui, o vermelho sobrepõe o azul. Percebam que na verdade, ó, o vermelho ele começa no 0, vai até 1, vai até menos 1 e vai a 0. Passa um pouquinho, tá? Porque aqui ele passou um pouco de 2π. Ok? O 2π seria aqui, nesse ponto onde ele zera. Ok? Então, esse é um gráfico típico do seno, só que o vermelho está sobrepondo o azul. Se eu der um viés nele de 1, o vermelho sobe e o azul fica onde está. Então, de 0 a 1. Ó. E o vermelho começa em 1, em vez de começar em 0, né? Porque ele teve um viés de 1. Ou seja, ele subiu. Se eu colocar menos 1, ele diminui. Aí ele desceu. Ou seja, agora ele vai de menos 1 a 1. Tá claro, gente, ou não? Vocês estão enxergando legal aí? Me dá um feedback só aí. Só que dá pelo som. Não adianta eu falar no chat que eu não ouço. Pessoal. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Então eu vou voltar aqui o viés para 0 para voltar a onda onde ela tá. Daí eu vou ficar variando cada pra gente perceber. Ó. Se eu variar o desvio, lembra do desvio? Desvio é no sentido horizontal, né? Então, eu vou variar a primeira amplitude, que é mais fácil da gente enxergar. As duas ondas começam no 0, vão até 1 e até menos 1. Então elas têm amplitude máxima de 2, né? De 1 a menos 1. Eu vou mexer na amplitude da vermelha. Vou dobrar a amplitude. Olha o que acontece. Agora a vermelha vai até o 2. Então ela começa a ficar maior. Se eu colocar ela igual a 10, a gente vai ver bem a diferença. É que na verdade o que acontece é que o sistema, para adaptar, ele diminui azul em vez de aumentar a vermelha, né? Mas vocês percebem, é perceptível nos valores, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 4, o seno do vermelho vai de 0 a 4 agora e a menos 4, enquanto o outro continua indo de 1 a menos 1. Né? Então essa amplitude aqui mexe na escala. Essa daqui é tipicamente mexe na escala, né? O viés, ela faz o desvio, que eu chamo de desvio vertical. Gente, viés é só um nome que eu dei, tá? Você pode dar outros nomes, tá? Ok? Esse nome viés vem da ideia de que você... Sabe quando você desloca a média? Você conhece o conceito de viés ou não? Vocês conhecem esse conceito? Alguma coisa está enviesado? Não, né? A ideia de viés é o seguinte. É a ideia de uma tendência, né? Alguma coisa que sobrepõe, é tendencioso, viés. Então a ideia de viés aqui é mais uma questão de desvio vertical, ele está acima, né? O viés faz ele subir e descer, só isso. A questão da frequência é o seguinte, o que vai acontecer, vocês acham, se eu colocar aqui 2? Significa que o período da onda vermelha vai ser metade do período da onda azul. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar as duas na mesma amplitude, tá? Pra gente ver bem claramente isso. Ó, quando a vermelha corre uma amplitude, ou seja, quando ela sai de 0, vai para 1, sai de 1, vai para menos 1,
sai de -1, volta a 0 e vai repetir, a outra faz isso 2 vezes, né? Então, enquanto essa se repete só uma vez, a outra se desvia, se repete 2. Se eu aumentar aqui para 4, ela vai fazer isso, ó. Então, enquanto essa vai e volta, enquanto essa dá só uma repetição, a outra faz 4 repetições. Né? Isso daqui que a gente chama de frequência. Tá ok? O que é frequência? A ideia de frequência é o seguinte, é a metade do período. O que é um período? Um período é o que demora uma onda ou uma função para sair, uma função periódica, nesse caso é periódica, por isso que é período, periódica, de período. Significa o seguinte, que ela se repete de tantos em tantos valores, né? Ou seja, ela tem um período. O período dessa vermelha aqui, ela sai daqui, vai para -1, volta e chega a 0. Quando chega a 0, ela se repete. Quando ela se repete de novo e se repete de novo. Essa azul aqui, se eu fizesse um gráfico maior, eu podia ter até quantos períodos da azul fosse. Eu peguei um período só para ficar mais fácil da gente enxergar. Mas olha aqui, ó. Essa azul, ela sai do 0 e chega no 0 aqui, ó, nesse ponto. E aí ela vai voltar a se repetir. No período, ou seja, no espaço em que, e eu chamo período, né, o espaço que eu chamo é o x, né, os valores de x. Enquanto o azul dá uma volta somente, ou seja, quando o azul faz um período, a vermelha já fez 4 períodos. Né? Então, o que isso significa? Na verdade, a ideia aqui é o seguinte, tá? Eu posso chamar de período de t. A frequência, ela é exatamente o inverso do período. Vocês tiveram isso em física, eu acho, não? Alguns de vocês tiveram em física isso? Alguém teve isso em física ou não? Te lembra? Sim. A frequência que equivale, né? Equivale ao inverso do período, né? Aliás, ficou uma coisa estranha aqui, eu não sei porque ela ficou assim. F é igual... eu acho que é porque ele entendeu como fórmula, não como string. Deixa eu ver aqui. Divide T. Aí ele dá erro porque ele entende como se fosse uma fórmula. Não, agora deu certo. Então a frequência, ela é o inverso do período. Quanto maior a frequência, menor o período. Eu posso, inclusive, diminuir aqui a frequência. Quando ela vai em 1, ela volta para o mesmo ponto. Se eu colocar meio, significa o quê? Que ela tem o dobro do período e a metade da frequência. Olha o que vai acontecer. Isso. Então, enquanto essa azul faz um período, a vermelha só faz meio período. Essa é a ideia. Você pode até fazer assim, para você ficar bem, né? Sei lá, 12 vezes. Aí você vê bem a diferença, né? Então, enquanto a azul faz um período, a vermelha faz 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Tá ok? Porque aqui ela volta, aqui é o 0, né? Esse daqui eu não conto, porque esse daqui ela voltou. Então eu conto só desse ponto a esse ponto. Você pode ver que tem 12 vermelhas, 12 períodos da vermelha para um período da azul. Na verdade, o que eu fiz aqui? A vermelha é aquela primeira equação que eu coloquei aqui, ó. Então, quem eu estou mexendo? Eu estou mexendo no F aqui, ó. Esse F eu estou multiplicando. Estou multiplicando esse F e estou mexendo com o período dela. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o A e mostrei que ela cresce, né? Então, quando eu ponho o V, ela desloca na função no sentido
vertical, né? Então é o que eu falei aqui, né? Se eu puser 1 e colocar o viés igual a 1, eu desloquei ela para cima, que é esse daqui. Tô mexendo no V, né? Eu tô mexendo nesse V. Quando eu mexo nesse V, ele dá esse efeito, desloca, né? Então quando eu tô mexendo no V, ele desloca. Então se eu colocar 2, ele desloca mais um pouco. Se colocar 2, ele desloca mais um pouco ainda. Mas vamos voltar ele para o original, né? Agora ele tá essa daí. Como aqui a amplitude é multiplicada e a frequência é multiplicada, quando eu coloco 1, ela não tem efeito nenhum, né? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Se eu colocar esse valor igual a 1, é como se ele não existisse. Se eu colocar esse valor igual a 1, é como se não existisse. E o D aqui tá como 0, tá, gente, ainda. Esse D, que é o deslocamento horizontal, tá como 0. Então, vamos lá. Então agora eu vou mexer só no D. É bom mexer nas variáveis separadas, né? Pra gente não ter essa... Pra gente enxergar bem, né? Eu vou até fazer uma coisa que é legal pra gente fazer. Não, vamos só mexer no desvio. Eu vou mexer aqui, ó. Olha o que aconteceu com a vermelha. A vermelha está adiantada em relação à coisa. Tanto que ela chega nos pontos de máximos antes, ó. Esse 1 aqui eu estou adiantando em 1 radiano, tá, gente? Quanto que é 1 radiano? Em graus, 1 radiano seria mais ou menos 60 graus, tá? Um pouquinho mais que 60 graus, 1 radiano. Então eu tô adiantando em 1 radiano. Se eu adiantar em... Deixa eu pensar aqui. Adiantar em 30 graus é π sobre... Eu vou fazer um adiantamento aqui, ó. Π. Eu vou adiantar ela em π sobre 6. 30 graus. Tá? Olha, percebam que é bem perceptível aqui, ó. Quando aqui é 0, aqui ela é meio. Quanto que é o seno de 30? Meio. Então o que acontece? Quando o x é 0, como eu adiantei em 30 graus, essa daqui ela está adiantada. Então quando ele é 0, ele já adianta meio, valor igual a meio. Tá? Isso aqui significa 30 graus em radianos, tá, gente? O Excel não trabalha com graus, só trabalha com radianos. Por quê? Porque na verdade a função correta não é trabalhar em graus, é trabalhar em radianos, né? Certo? Tudo bem? Entenderam o meio aqui ou não? Gente, me dá um feedback. Vocês conseguiram perceber porque aqui é meio? Ou não? Gente do céu, me dá um feedback aí. Me fala alguma coisa aí. Tá ok? Por que eu preciso... Por que é meio? Vamos lá, esse é o detalhe. Aqui é meio porque aqui é 30 graus. Ah, professor, mas está 0,52, aqui está em radianos, tá? Eu estou adiantando em 30 graus, tá? Se eu atrasar em 30 graus, o que acontece? Então aqui, ó. Eu vou por menos. Agora ele está atrasado. Olha o que acontece. Atrasado em 30 graus significa quando esse começou em 0, o outro começou em menos meio. Ele só vai chegar no 0 depois de 30 graus. Aqui seria 30 graus mais ou menos. Ou 0,52 radianos. Então a gente percebe que a vermelha está atrasada em relação à azul. Por causa do sinal de menos aqui, ó. Ok? Tem uma forma de ver assim até mais, quer ver?
Se eu colocar, eu vou adiantar, atrasar ela em 90 graus, que é π sobre 2. Aí a gente vê bem claramente, ó. Quando essa começou em 0, essa daqui ela está adiantada em relação ao azul, então ela já começou em 1. O que vocês perceberam que essa vermelha agora é? O que é perceptível? Que gráfico que parece essa vermelha? O cosseno. Um cosseno. Então o que acontece? Então o que a gente percebe aqui? Que um seno de π sobre 2 mais x, na verdade é como se fosse um cosseno de x. Elas são muito parecidas. O que varia é essa questão aqui. Então, um seno de π sobre 2 mais x é a mesma coisa que um cosseno de x. E a gente consegue ver isso claramente aqui, ó. Que dá um gráfico de um cosseno. Eu posso fazer várias brincadeiras aqui. Eu posso atrasar também em relação, ó, se eu colocar o menos, aí ela atrasa, aí ela faz exatamente o contrário. Aqui ela se comporta como se fosse um menos seno, um menos cosseno, né, na verdade. Então, se você olhar aqui, ó, o seno de menos π sobre 2 mais x, na verdade é um menos cosseno de x. Percebam que o seno e o cosseno são funções muito semelhantes. O que muda nelas? Só a questão do atraso ou adiantado. Uma só é atrasada em relação à outra, mas elas são idênticas. E a gente percebe isso claramente aqui no gráfico. Eu também posso adiantar de 180, que seria π, né? Vamos adiantar de 180. Ó, adiantei a vermelha de 180 graus em relação ao azul. Agora ela tá, ó, é bem claramente isso, ó, tá adiantada. Então a gente percebe, parece um olho, né? E aí você brinca, aí tem várias coisas. Daí você pode adiantar, mexer na frequência, na amplitude, no viés. E aí você faz o que você quiser, você vai deslocando. Aqui eu fiz uma baita de uma salada, né? O que é interessante, ó, que as duas parecem começar do mesmo jeito, né? Parece que não tem deslocamento, mas tem. Tanto que se eu tirar o deslocamento, ó, você não vê nada. Por que você não viu nada no deslocamento? Vocês têm noção? Ah, desculpa. É igual a π. Sabe por que você não vê nada? Porque π, ó, π é 180, não é? Como eu quadrupliquei a frequência, no fim ela encaixa, ou seja, ela é como se nem se mexesse, ó. Mas isso é coisa para depois. Ou seja, isso é coisa para você ir pensando, né? Isso daí são coincidências que acontecem, tá? Não vou nem... Espera, eu fiz alguma coisa aqui que ela deu uma zerada aqui. O que aconteceu? Ué. Ah, já sei o que eu fiz. Eu zerei, ó. Amplitude. Deixa eu voltar ela ao normal aqui. Gente, é lógico, quando eu comecei e coloquei 0, por que ela ficou assim? Porque o 0 está multiplicando aqui, né? Essa constante está multiplicando aqui. Se eu colocar 0 aqui, vira seno de 0, ela vira uma constante. Tá? É por isso. Mas é isso, eu acho que, não sei se ajudou vocês a entenderem, ficou legal.
Ajudou sim, professor. Né? Assim, eu espero que vocês... Eu quis dar ênfase bastante a esse vídeo exatamente por causa disso, né? É importante vocês saberem o que entra em cada coisa. E olha, isso daqui é que a função seno e cosseno, elas são muito fáceis de trabalhar porque elas são periódicas, então elas ficam bonitinhas. Mas, por exemplo, se você fizer isso com uma função de segundo grau, os efeitos são semelhantes, né? Se você multiplicar, pegar qualquer função e multiplicar, você vai ver que o período delas, elas ficam mais... À medida que você multiplica por números cada vez maiores, você vai ver que a função ela vai afinar. Se você multiplicar por números menos que 1, ela alarga. Qualquer função faz isso. Se você multiplicar ela por um número real, você aumenta de escala, né? Ou seja, você vai aumentando de escala ela. Então o efeito é sempre o mesmo para qualquer função, é que a função seno é mais fácil da gente mostrar, tá? Mas os efeitos são sempre os mesmos, ou seja, isso daqui, o A, sempre vai aumentar ela de escala. Esse F, quando você multiplica, sempre vai deixar a função mais larga ou mais estreita. Esse D sempre vai deslocar ela para a direita ou para a esquerda, dependendo se o D for positivo, ele adianta a função. Se ele for negativo, adiantar a função significa, visualmente no gráfico, você vai ver ela deslocada para a esquerda. Atrasar a função significa que você vai ver ela deslocada para a direita. E se você pegar qualquer função e somar uma constante, você vai deslocar ela no eixo vertical, né? O D desloca ela no eixo horizontal e o V desloca no eixo vertical. O F faz ela ficar mais gorda ou mais magra, e esse A faz ela ficar maior ou menor. Beleza, gente? Legal? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vocês conseguiram, como chama? Brincar com aquele arquivo do Excel que eu tinha disponibilizado para vocês? Que eu tentei disponibilizar tanto em OpenOffice como em Excel. Mesmo quem não tem Excel, se abrisse no OpenOffice, conseguia. Vocês conseguiram ou não? Sim. Baixar o arquivo ou não? Nenhum de vocês tentou baixar o arquivo e mexer com ele para olhar visualmente o que acontecia? Não, tá bom então, sem problemas. Tá bom, mas eu coloquei um link para vocês baixarem aquele programa, exatamente para vocês poderem mexer nele. Eu travei ele, protegi exatamente para ninguém mexer onde não devia e estragar, né? Para você poder mexer à vontade sem precisar fazer esse trabalho, né? Como eu agora que eu tô mexendo com outro tipo de linguagem que é compilada, daí talvez dê para fazer isso compilando, né? Então é isso aí, gente. Por enquanto, hoje é isso que eu queria dar essa ênfase para vocês, tá ok? Para a gente reforçar aquela ideia que eu sei que aquilo que eu falei, aquelas ideias são mais complexas, então eu queria reforçar isso hoje.